Do Felipe Luiz devia ser mais antiga, né? Não, mas Porque... eu acho que o amor Não, dele mas assim, amor não tem jeito, cara. Entende, Você não escolhe, né? Não A tem jeito. tatuagem na nuca do VD tá intacta. Ele só ganhou teu coração depois que ele parou, né? Ele vem conquistando, não vou negar não. Não vou negar A gente percebe. Se ele acha que vai me conquistar assim, ele tá no caminho certo. Se vai, ele é casado, hein, ô Pedrosa? Provavelmente. Pô, bem casado. Olha Ele tava aí, com a esposa no Rio Open, Rio não tava? Open. E a esposa dele, ela não é brasileira, né? Não é, ela é espanhola, se eu não me por engano. isso que ele fala esse português arrastado, Ele né? passou muito tempo lá fora, Não, né? e deve falar espanhol, Tanto é no que caso, na né? época que ele Não sei, veio tô jogar no chutando. Flamengo, ela teve que ser convencida, né? É mesmo? E ela falou isso, ó. Vai pro Flamengo, os caras vieram aqui atrás de você. É sério isso, o Felipe Luiz conta essa história. Olha aí, os números do Felipe Luiz, a nova tatuagem da nuca de Vene Casagrande. 15 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 22 jogos, 2 títulos. A gente tá falando aí dentro a Copa do Brasil e a Supercopa desse ano. O Vene Casagrande, essa derrota aí é contra o Fluminense. E ele tava procurando rival. Diz, né, ele. Tava procurando rival. No Rio, pra ser mais... O Flamengo não ganhou ainda do Fluminense sob o comando do Felipe Luiz. Achou o rival. O que você tá indo, Vene? Ó, eu tô igual o macaquinho do WhatsApp. Ué, é mentira? Não, vai brigar com a verdade? Não, eu não tenho nada a além falar. da derrota, empate ali tem o Fluminense também, né? Exatamente. Nesse empate aí, o Exatamente. Fluminense ganhou o título de bateu de frente. Não. Isso aqui é o mais interessante, hein? São 38 gols feitos, 12 sofridos, 77% de aproveitamento, 14 partidas sem tomar gols. Vene Casagrande, 77% de aproveitamento é um ótimo aproveitamento para um treinador. A gente sabe que a amostra é curta, né? Não estamos falando de um cara que tá igual o Abel aí há 4 anos. Mas não vamos entrar nesse mérito porque eu acho que o trabalho dele, ele reflete o que os números falam. Porque nem sempre a gente olha os números e concorda, né? Mas no caso do Felipe Luiz, a gente tá concordando, hein? Fernandinho, ainda mais se a gente parar e analisar o cenário, né? Porque o Felipe Luiz, ele chegou ao Flamengo no meio de uma temporada. Pegou jogos extremamente complicados, sobretudo na Copa do Brasil. E quando a gente fala que o Felipe Luiz foi campeão da Copa do Brasil, ele foi campeão da Copa do Brasil. E chegar para substituir o Tite. Exatamente, ele teve que passar de um Corinthians, que estava numa crescente muito grande. Ele teve que encarar a adversidade. A expulsão logo no começo do jogo do Bruno Henrique. E ali ele mostrou que ele é um profissional preparado, capacitado para assumir o Flamengo. Assim que teve a expulsão, ele já tinha a estratégia montada e a gente pode ver dentro de campo aí um Flamengo, seja reserva, seja titular, seja alternativo. Um Flamengo jogando um bom futebol. Claro, estamos falando de um campeonato carioca, que ele mesmo trata como uma pré-temporada de luxo, mas independentemente disso, a gente vê outros clubes grandes aí que não conseguem ter esse mesmo aproveitamento, essa mesma exibição. Eu vou repetir o que eu falei aí anteriormente. Para mim, hoje, o Flamengo joga o melhor futebol brasileiro. Claro, início de temporada, é muito cedo para dizer se vai ganhar muitos títulos, mas continuo com a ideia. O Flamengo pode não ganhar todos os títulos, mas ganhar do Flamengo hoje é extremamente difícil. Eu tenho certeza que os adversários hoje respeitam muito mais o Flamengo com o técnico Felipe Luiz. É um baita trabalho que ele vem fazendo, inclusive a própria diretoria já tem a intenção de buscar uma renovação de contrato com ele, dar uma valorização salarial, porque o contrato dele vai até dezembro, ou seja, um contrato curto e obviamente o salário dele não deve ser alto, porque ele chegou ali, ele estava no sub-20, então assim, óbvio que a diretoria vai conversar com o Felipe Luiz, então eu acho que é um treinador que tem tudo para dar certo e eu fico feliz por ser um treinador brasileiro, né? Porque a gente vive mencionando que treinadores brasileiros não conseguem mais fazer um bom trabalho e tá aí o Felipe Luiz da nova geração. Essa pergunta que eu vou fazer pro nosso careca de HD. Raciocina aqui comigo, esse eu tô ficando totoca da cabeça, eu acho que não. A gente encontra hoje um jogo do Palmeiras, o Botafogo com o Arthur Jorge, até quando tinha o Luiz Castro, um jogo com uma intensidade diferente. Você vê que ela é importada, infelizmente, né? A gente vê um tipo de jogo, não é que é melhor ou pior, um tipo de jogo diferente. E o que mais chama atenção é o volume, com a agressividade, aquela forma intensa de jogar, com muita ofensividade e, claro, ali com as suas, a sua forma de se defender, mas sempre pensando pra frente. Mas a intensidade sendo a maior característica. E a gente vê sempre isso no Brasil com treinadores que vieram de fora. A gente viu, começa com o Jorge Jesus, depois vem o Abel, aí tem o Luiz, tem o Caixinha, tem o Arthur Jorge com aquele Botafogo do ano passado que era super intenso.
E eu acho que hoje o único que faz, sendo brasileiro, esse estilo de jogo intenso, que é o que a gente vê do Flamengo, um padrão tático flexível, mas um padrão, um jeito de jogar único, com intensidade, é o Felipe Luiz. Me lembra algum brasileiro hoje, treinador aqui no Brasil, que tenha essa característica? Vai ser difícil achar. Eu não tô lembrando. Mas por que isso acontece? Porque a escola do Felipe Luiz é europeia. É. A escola dele é europeia. Ele não estudou futebol no Brasil. Ele estudou futebol lá fora, porque por toda a bagagem que ele teve, pela reta final de carreira dele, que ele teve o Jorge Jesus como grande mentor dele também. Obviamente ele tirou as licenças aqui da CBF e tudo mais, deve ter aprendido, mas assim, a nossa escola de formadores de treinadores não é uma escola magnífica, muito pelo contrário. Hoje a maior escola de treinadores do mundo é lá em Portugal, que é justamente quem faz mais sucesso aqui. Então, obviamente, o Felipe Luiz, que tem essa referência do Simeone, o futebol argentino revela vários grandes treinadores, e o futebol brasileiro não consegue fazer isso, por vários motivos. Cultura, o custo, as pessoas não têm noção de quanto custa tirar as licenças para ser um treinador. Então, uma pessoa qualquer, eu tenho sonhos de ser treinador, ela tem que ter no bolso aí 30, 40 mil reais para tirar uma licença de treinador até a principal licença, fora o dinheiro para se manter na vida, que geralmente os treinadores brasileiros que começam na base ou algo do tipo não conseguem, a não ser que o clube pague a situação. Ainda tem um ponto, essa licença não vale em vários países. Exatamente. Exato. Mas, inclusive o próprio Jair Ventura já falou muito sobre isso, defendendo os treinadores brasileiros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez o Felipe seja o início de uma nova escola brasileira. Eu acho que a escola do Felipe não é brasileira. Não é brasileira, mas eu tô querendo dizer, não é uma escola brasileira, eu tô querendo dizer que outros brasileiros vão caminhar. Claro, ele pode virar uma referência. Isso, mas eu acho que o Felipe Luiz, ele é um caso à parte, porque ele, mesmo quando ele era jogador, ele já estava se preparando de uma maneira literal para ser treinador. Porque era comum ele sentar com vários treinadores. Eu já dei esse exemplo aqui. Também. Eduardo Barroca uma vez almoçou com ele. Sim. Aí um garçom tirou a foto e me mandou. Eu falei, opa, o que está acontecendo? E aí liguei pro Barroca, o Barroca me explicou. Cara, o Felipe Luiz, ele é jogador, mas ele gosta de sentar com vários treinadores para ouvir, para aprender. Então é um cara que, além de ter uma escola, como o Pedrosa mencionou, uma escola europeia, trabalhou com treinadores europeus, ele é um cara que se preparou muito para esse momento. Então ele já chega muito bem preparado. Vou dar um exemplo aqui de outro treinador brasileiro que eu gosto muito de ouvir, o Alex, que foi jogador, que foi craque da bola. Você ouve o Alex e fala assim, caramba, o cara sabe muito de futebol. Só que talvez ele não tenha tido a oportunidade que o Felipe Luiz teve. Sim. Cara, essa oportunidade que o Felipe Luiz teve foi, assim, absurda. E ele aproveitou. E aproveitou da melhor maneira possível. Vem aproveitando, que é pegar a máquina e fazer a máquina rodar. E o detalhe, ele conhecia essa máquina. Exato. Ele ajudou a construir essa máquina. Mas tá aí o pulgar que foi, não foi, vai, não vai, fica, não fica, ficou. Hein, ô Venica? Quer dizer, a gente não pode dizer isso ainda, né? O contrato dele é até dezembro, aí depende de uma negociação. O que eu posso dizer pro torcedor rubro-negro é que o Flamengo já tem tudo pronto para apresentar o empresário dele, que chega ainda nesse mês aqui ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria. O Flamengo vai oferecer 3 anos de contrato para ele e, obviamente, uma valorização salarial. Ele vai aceitar? Aí eu não sei, não tem como eu adivinhar. E aí, segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o treinador Felipe Luiz quer a contratação de Hulk para o Flamengo. Isso mesmo, o experiente atacante do Atlético Mineiro pode estar nos planos do Mengão e, segundo Felipe Luiz, ele se encaixaria perfeitamente no esquema tático do Flamengo, podendo atuar tanto como centroavante quanto como ponta direita, o que daria ao time uma versatilidade ofensiva incrível. E olha só, a ideia é que ele forme uma das duplas mais fortes do Brasil ao lado de Pedro. Imagina só, Pedro dentro da área e Hulk podendo jogar tanto aberto como também centralizado, trazendo um poder de finalização absurdo para o time. Isso porque Hulk tem características que poucos jogadores do Flamengo possuem atualmente, como a finalização de fora da área, algo que muitas vezes falta ao time, principalmente quando o adversário se fecha muito e dificulta as jogadas dentro da área. Além disso, Hulk é um excelente batedor de faltas, um diferencial que pode fazer a diferença em jogos decisivos, já que o Flamengo há muito tempo não tem um cobrador de falta confiável. Outro ponto que Felipe Luiz teria levado em consideração ao pensar na contratação de Hulk é o fato de que ele dificilmente fica fora de algum jogo, já que é um jogador que se cuida bastante, tem um físico invejável e uma recuperação rápida, sendo assim uma peça extremamente confiável para um calendário apertado como o do futebol brasileiro.
E tem mais, José Botto, o novo diretor de futebol do Flamengo, tem um excelente relacionamento com os representantes de Hulk e isso pode ser um fator fundamental para que essa negociação aconteça de forma mais rápida e sem grandes complicações. E segundo informações, Felipe Luiz já entrou em contato com Hulk, ligou para o atacante e passou o projeto do Flamengo para ele, explicando como ele se encaixaria no time, como seria aproveitado e qual seria a ideia do clube para a temporada. E pelo que se sabe, Hulk ficou bastante empolgado com essa possibilidade, pois enxerga no Flamengo um time capaz de disputar títulos e se manter competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional. A intenção de José Botto, segundo fontes próximas ao Flamengo, é oferecer um contrato de 2 anos para Hulk, o que faria com que ele tivesse uma boa estabilidade e um tempo suficiente para contribuir de forma significativa ao time. Felipe Luiz vê Hulk como um nome ideal para fortalecer o ataque do Flamengo e trazer ainda mais poder de decisão para a equipe. Essa negociação pode esquentar nos próximos dias, então fica ligado aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre essa possível contratação bombástica do Mengão. Até a próxima e saudações rubro-negras!